Bom, vamos em frente. Vamos ouvir agora a deputada Luísa Erundina. Segundo dizem aí, a melhor prefeita que São Paulo já teve. Obrigada. Bom, boa noite, companheiros, companheiras, companheiras e companheiros da mesa. Eu quero agradecer o convite para integrar uma mesa com pessoas tão queridas e tão qualificadas. E ao entrar aqui nesse espaço, eu tive a alegria de ver esse plenário cheio, com muita gente jovem, com muita energia, numa tarde de sábado, como já foi dito aqui, e as pessoas muito interessadas e participando de um debate tão árido como é a questão da dívida pública, esses índices, esses números complicados, e eles se apresentam dessa forma exatamente para não torná-los acessíveis à compreensão da população, da maioria da população brasileira. Também fiquei surpresa e feliz de ter assistido o final da outra mesa, que discutia um dos temas em relação ao qual eu tenho dedicado meu mandato desde da primeira legislatura, em 1999, quando me elegi para primeiro mandato de deputada federal por São Paulo. Eu fui escolhida para ir pela minha bancada, era o espaço que sobrava para a bancada, de ir para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. E a minha formação, vocês já sabem qual é. Não tem nenhuma introdução ou iniciação na questão da tecnologia, da informação, da comunicação, a questão da comunicação de uma forma geral. Eu disse, o que eu vou fazer nesse espaço? Quando eu cheguei lá, eu intuindo o caráter estratégico daquilo que se tratava naquela comissão, eu compreendi que o tema da democratização das comunicações era mais importante do que todas as outras reformas, inclusive a reforma agrária, pela qual eu lutava desde muito jovem, lá no Nordeste, na luta pela divisão da terra no campo, e depois tendo que migrar para São Paulo pela pressão da ditadura militar, também tive que enfrentar aqui a luta pela terra urbana, e aí eu entendi que a luta era a mesma. Era a luta pela divisão da terra no campo e a luta pela terra na cidade. Portanto, a mesma luta pela reforma agrária e pela reforma urbana. Mas chegando na comissão e começando a trabalhar e entender um pouco do tema que era abordado naquela comissão, eu entendi que mais importante do que a reforma agrária, que a reforma urbana, portanto, a democratização da terra, é mais importante a democratização das informações e a democratização dos meios de comunicação. Porque no dia em que se fizer a reforma e a democratização das comunicações sociais no Brasil, dos meios de comunicação de massa, com esse impacto das novas tecnologias, eu entendi que se fizermos essa reforma e a democratização do meio de comunicação, teremos força política para resolver todas as outras questões das reformas estruturais que o Brasil deve à sociedade brasileira. E este ano, e mais a partir da luta do Ivan, do Chico Alencar e de outros companheiros, do Praciano, um deputado do PT do Amazonas, que investiam, que se dedicavam à questão da dívida pública. E aí eu entendi que tão importante quanto a democratização dos meios de comunicação é exatamente a auditoria da dívida pública. E aí passei a investir grande parte do meu mandato no enfrentamento dessa questão, a questão da auditoria da dívida pública. E começamos a verificar como é que as coisas se dão lá no parlamento. E o tema que me reservaram nessa mesa era exatamente os desafios da questão da dívida pública no âmbito do parlamento brasileiro. E a gente sabe que as coisas lá
inclusive foi bom que o Ivan me antecedesse, porque ele já apontou vários dos desafios e dos impasses, dos obstáculos que nós enfrentamos naquela casa, até mesmo para colocar o tema na agenda do parlamento. Eles se recusam a colocar o tema na agenda do parlamento, até mesmo para sua discussão. E as iniciativas que se têm tomado lá ficam nas gavetas e absolutamente não interessam a imensa maioria daqueles que compõem o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados. E a gente sabe que quem estabeleceu a auditoria da dívida pública como um dispositivo constitucional foi exatamente a Constituição de 88. O artigo 26 dos atos, né, condicionais, né, os atos das transições, das disposições transitórias. Os atos das disposições constitucionais provisórias. O artigo 26. Isso na Constituição de 88. De lá para cá, o que aconteceu? Aconteceu o plebiscito popular, em 2000, em que a sociedade se manifestou através de um movimento que ocorreu com a liderança de instituições como a OAB, como a CNBB, e se chegou a quase 7 milhões de assinaturas a favor da realização da auditoria da dívida pública. Isso serviu para colocar o tema na sociedade e as pessoas começarem a entender e a se interessar por essa questão. Quanto ao Congresso, foi entregue o resultado daquele plebiscito popular e que nada aconteceu no Congresso, muito pelo contrário. Foi mais uma iniciativa popular engavetada e que não teve nenhum impacto, nenhuma incidência no cotidiano daquela casa. E a gente sabe que só se conseguiu incluir esse tema na Constituição Federal, no ato das disposições transitórias, porque se tinha uma outra conjuntura no país, uma outra conjuntura política no país, com o fim da ditadura militar, com uma sociedade altamente mobilizada, participando, inclusive, da construção da Constituição Federal de 88, se conquistou a lei da anistia, a aprovação da lei da anistia, embora uma lei mitigada nos seus propósitos, nos seus objetivos. Inclusive, estamos a denunciar, a partir de, inclusive, de uma definição, de uma decisão, de um julgamento da Comissão, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de que a lei da anistia brasileira é uma lei fajuta, que anistiou tanto as vítimas da ditadura como os criminosos, aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade no período da ditadura militar. Mas, de qualquer forma, foi um instrumento a partir do qual os brasileiros que estavam exilados, né, expulsos pelo regime arbitrário da ditadura militar, da ditadura civil-militar, com certeza foi uma conquista, de qualquer forma, mas ela tem que ser revista nos novos tempos, frente à compreensão de que em nenhum país do mundo se teve uma anistia nos termos em que é a lei da anistia brasileira. Depois disso se obteve o quê? Eleições diretas para a presidência da República, né? E tivemos todos esses avanços ao longo dessas últimas 3 décadas, mas fruto do quê? De uma sociedade mobilizada, de uma sociedade participativa, de uma sociedade organizada do ponto de vista dos segmentos das classes populares. E aqui a gente se queixava da ausência nesse plenário do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, porque na atual conjuntura, parte da crise que caracteriza o momento atual do país é a desmobilização da sociedade civil. Desde o movimento sindical, que foi domesticado, hoje não se tem mais oposição sindical, situação sindical. O 1º de maio a gente sabe como é que é celebrado, é com festas, com shows muito caros, né, com sorteio de automóveis e de apartamentos. Portanto, se esvaziou, se domesticou
o movimento sindical, inclusive pelos governos ditos democráticos populares do Partido dos Trabalhadores e das esquerdas no país. E os movimentos sociais, o movimento de mulheres, o movimento do movimento racial, o movimento LGBT, outros movimentos da sociedade civil, o movimento por saúde, por educação, por saneamento básico, por transporte coletivo de qualidade e acessível ao bolso do trabalhador. Essa luta que sucedeu à ruptura do fim da ditadura militar, que não foi ruptura, foi uma sucessão que se deu a partir do pacto das classes dominantes do país e que, portanto, o poder popular não se exercitou, nem se assumiu na construção, na redemocratização do país, o que explica o momento que estamos a viver nos dias de hoje, com uma conjuntura absolutamente adversa. E eu concordo com o Ivan, não se trata apenas da questão da corrupção, a questão ética, moral, que não é a questão ética, a questão moral, é uma questão política. Não é a causa dos problemas, são efeitos de uma realidade, dentre outros aspectos dela, essa questão não resolvida, não enfrentada e mal conduzida na sua gestão, que é a questão fiscal e a questão da dívida pública no país. Como consequência de tudo isso, nós temos um Congresso, né, que cada vez perde a sua qualidade, a sua legitimidade, a sua representatividade em relação à sociedade brasileira. Nós temos um Congresso em que estão ausentes, né, as mulheres, numa escala muito reduzida lá representada, que não chega a 10% do Congresso Nacional, a população, né, representação da população negra, que é tão numerosa quanto o contingente de mulheres. Os índios não têm representação nenhuma naquela casa. A dificuldade que é se ter uma representação do movimento LGBT, com a perseguição ao companheiro Jean Willis, um grande companheiro, competente, corajoso e indispensável para a luta cultural que precisa se travar nesse país. E a perseguição que esses companheiros vêm sofrendo ao longo de todo esse tempo, e pior do que em qualquer outra legislatura, a que nós temos hoje é a menos legítima, é a menos representativa, é a mais avessa às transformações e às mudanças, sem as quais nós não sairemos dessa crise, e muito menos nós conseguiremos retomar o crescimento econômico, e pior, e mais que isso, o desenvolvimento social, no sentido de melhoria de qualidade de vida para todos, e da diminuição, ou pelo menos a eliminação das desigualdades sociais, que são muito grandes em nosso país. Portanto, isso é uma tarefa política, e uma tarefa política dificilmente capaz de ser encaminhada por um Congresso com as características que ele tem hoje. E as iniciativas que se fazem em relação ao problema da dívida não prosperam, como no caso da experiência da Frente Parlamentar e da CPI, da dívida pública, embora os resultados dela estão sendo retomados agora por uma outra iniciativa que se toma no nível da Comissão de Legislação Participativa, que realizou um seminário ao qual estiveram presentes, né, especialistas e entidades do governo e da sociedade, com uma importante contribuição a dar ao entendimento dessa questão. A Maria Lúcia foi fundamental para iniciar esse debate naquela Comissão de Legislação Participativa, que é o espaço democrático daquela casa. É uma janela aberta à sociedade, onde a sociedade encontra acolhida às suas demandas, onde tem voz e onde encaminha sugestões de projetos de lei, e com isso a gente mantém um nível de combatividade, um nível de participação, né, que vai para além daqueles representantes que nada representam, lamentavelmente, a não ser de uma minoria que lá se encontra, muito corajosa, muito combativa, aguerrida, e que, apesar de tudo, consegue ainda, né, marcar diferença numa casa tão desqualificada, a partir do seu próprio presidente, que não tem nenhuma moral, não tem nenhuma condição de permanecer à frente de um dos poderes da República, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Uma outra iniciativa, nós estamos retomando a reinstalação, a recriação
da Frente Parlamentar pela Auditoria da Dívida. Essa que já foi presidida, já foi, né, coordenada por Ivan Valente e outros companheiros do nosso campo, esses companheiros, né, representam, e estamos agora propondo uma comissão, uma frente parlamentar mista, deputados e senadores, e mais, com participação popular. A exemplo da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, da qual participam deputados e mais de 50 entidades da sociedade civil que militam em torno da questão da democratização das comunicações, e são várias, essas entidades se fazem representar na comissão, inclusive na sua coordenação, junto com os parlamentares, o que realmente dá uma densidade política e dá uma força política que as demais frentes parlamentares, sem a presença na direção, na condução dos trabalhos e na definição de pautas e planos de ação, tendo permanentemente a representação da sociedade civil com esse caráter de uma frente parlamentar com participação popular. Além disso, na Comissão de Fiscalização, aliás, a Comissão Financeira e Orçamento, foi criada também uma subcomissão, né, por um companheiro do PSOL, o Edmilson, que está tratando do problema da dívida pública através daquela subcomissão no âmbito daquela comissão permanente da Câmara, que é a que trata das questões financeiras e das questões orçamentárias. E no âmbito da Comissão de Ação Participativa, além daquele seminário, nós estabelecemos ciclos de debates que vão durar até o final deste ano e terá continuidade na sessão legislativa de 2016. A cada mês nós fazemos um ciclo de debates, trazendo especialistas, trazendo os órgãos do governo, e a partir desse ciclo nós estamos conseguindo atrair deputados para o debate do tema. Porque também a característica da atual legislatura é de pessoas muito despreparadas. Grande parte dos parlamentares são ignorantes em relação a temas dessa natureza. São resistentes a qualquer inovação. São, né, avessos a qualquer iniciativa que parta de um de nós, do nosso campo. Mas eles estão começando a perceber que não dá para ignorar esse tema da dívida pública, a questão fiscal, a questão de juros, a questão econômica, no sentido mais geral, no momento em que eles enfrentam, por exemplo, as medidas de ajuste fiscal que estão colocadas lá na Câmara, e que também tem sido fator de discussão e de enfrentamento entre os segmentos de classe, os poucos que estão lá representando a imensa maioria, ainda enfrentam aquele debate, e sem essas informações, e sem o entendimento dessas questões, certamente é muito mais difícil, mesmo para aqueles que têm um nível de resistência maior, em termos dessa questão da dívida pública. E por último, para não avançar para além do tempo que me é reservado e não cansar o plenário e suscitar um tempo maior de reflexão com o plenário, eu queria dizer que já temos uma série de iniciativas legislativas. A partir dessas iniciativas, na Comissão de Legislação Participativa e na subcomissão de financeira e de orçamento, que está tratando desse tema, nós já temos uma série de projetos de lei subscrito por todos os parlamentares interessados nessa questão. Não tem padrinho nem madrinha, nem autoria individualizada dessas iniciativas, para ver se elas vingam dentro da casa, se elas têm alguma oportunidade de tramitar, né? E eu lembraria alguns, por exemplo, iniciativas, por exemplo, a economia solidária e o microcrédito, que é uma questão fundamental. Tentamos falar com a presidente Dilma no seu primeiro mandato, né, que dizia que o seu governo ia combater a miséria, e nós dissemos que o microcrédito, que já é uma realidade no Brasil, a rede de banco do povo já são quase 200 no Brasil, é uma experiência que está sendo referência para outros países da América do Sul e da América Latina, e o governo resiste, a área econômica impede que a regulamentação do dispositivo constitucional
que trata dessa questão da microeconomia seja regulamentado. Esse projeto não sai das comissões. É de minha autoria, com a participação de outros parlamentares, o que seria um meio de emancipar os beneficiários da Bolsa Família. Bolsa Família não emancipa as famílias, mantém a subordinação, a dependência, o desestímulo à geração de trabalho, e o Banco do Povo e o microcrédito e a microeconomia é capaz de ser um passo à frente da Bolsa Família no sentido de gerar trabalho e renda. E aqui eu lembraria o Hidalgo, que é um companheiro, um economista do Banco Central, aposentado do Banco Central, que tem nos ajudado nessa tarefa, e o governo, um governo popular, terá que contemplar essa outra alternativa de economia, que não ameaça em nada a macroeconomia, mas o governo é tão estreito, é tão comprometido com o grande capital, se sente ameaçado, inclusive, por iniciativas dessa natureza que poderiam dar qualidade e dar um sentido político a programas compensatórios, como a tal da Bolsa Família, que mata a fome um dia, mas no dia seguinte, se faltar, não vai ter como matar a fome. Então, isso não emancipa, nem desenvolve a cidadania em nosso país. Tem uma outra iniciativa na Comissão de Legislação Participativa que modifica a lei de responsabilidade fiscal. O PSDB comemora a cada ano da existência dessa lei como sendo uma grande conquista que o PSDB conseguiu no país. Mentira! Foi uma imposição do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que queria controlar a dívida dos municípios, dos estados, né, e do país de um modo geral, estabelecendo limites de autonomia dos municípios e dos estados de usar os excedentes de receita para ampliar os programas que atendem aos direitos sociais, aos direitos humanos nesse país. Então não foi uma conquista para combater corrupção, não, para moralizar as gestões públicas, não é isso. É uma interferência do Fundo Monetário Internacional naquele tempo, criando essa lei de responsabilidade fiscal que inibe, coíbe e impede a autonomia dos municípios de inverter suas prioridades e investir mais no social em relação a pagamento de dívida e outros tantos investimentos que não atendem ao interesse da maioria da população. Temos também a criação de um novo Conselho Monetário Nacional que abarque a economia real, a industrial, a agrícola e a economia solidária. Também esse é uma outra iniciativa legislativa. A inclusão dos custos da dívida na política de responsabilidade fiscal, tal como existe hoje estabelecido o gasto com custeio, pessoal, investimentos, políticas sociais. Também estabelecer metas rígidas para o gasto com juros e com a rolagem da dívida, de modo que se estabeleça um parâmetro claro para avaliação da conduta do Banco Central e do Tesouro Nacional. Uma outra iniciativa legislativa. A criação de mecanismos de transparência e responsabilização de diretores e gestores do Tesouro e do Banco Central acerca da gestão da dívida pública. Pois bem, companheiros, companheiras, companheiros da mesa, é isso que se pode apresentar de iniciativas e de atuação do Congresso Nacional, com todas essas limitações que se apresentam, mas tem uma minoria, né, competente, comprometida, e que traz o apoio de pessoas como a Maria Lúcia Fatorelli e tantas outras pessoas que estão nessa frente de lutas, que é estratégica. Como já disseram os que me antecederam, sem o enfrentamento dessa questão da dívida pública, nós não teremos condição de reverter esse quadro, né, de dificuldade, de esvaziamento da economia brasileira e a capacidade de resolver a questão da justiça fiscal. Porque sem justiça fiscal não há justiça social. Ou se faz justiça fiscal para se ter justiça social, ou então um discurso vazio, que não identifica, não caracteriza nenhum governo pretensamente progressista. Eu nem diria popular. E é isso que está dado a todos nós. E para fazer isso, tem que ter uma grande mobilização da sociedade civil. E temos que nos desafiarmos, e eu já disse isso para Maria Lúcia, de traduzir esse conhecimento técnico, complexo, difícil de compreensão, numa linguagem didática, pedagógica e educativa, para sairmos e massificarmos esse debate com a sociedade,
para que essa sociedade acumule força política e nos dê fôlego no Congresso Nacional, para juntos a gente reverter esse quadro, não é? Esse quadro de desânimo, desalento, desesperança, que só nos desmobiliza e nos tira o sentimento revolucionário e o sentimento de acreditar sempre no socialismo como destino final da humanidade no Brasil e no mundo. Obrigada.